você não é bom. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: tudo o que há de bom em mim, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. E essa é uma frase que eu levo comigo em todo momento. Estou sempre relembrando ela, porque é a verdade. Nós somos naturalmente inclinados para o pecado. Em Romanos, no capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 25, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o que desejo, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Marcos capítulo 7, versículo 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis capítulo 8, versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Nós somos naturalmente inclinados para o pecado. E uma das frases mais perigosas que eu já ouvi é: confia no teu coração, segue o teu coração, segue o caminho do teu coração, escuta o teu coração. Essas frases são perigosíssimas. O que é a liberdade se não libertarmos de nós mesmos? É o que Deus faz conforme Ele vai nos transformando. Ele transforma o nosso coração, Ele traz a pureza para o nosso coração. E somente através dele, o Santo Espírito em nosso interior, é que podemos ter esse novo nascer, um novo coração. O coração que antes era de pedra, transformado em um coração de carne. Então toda a bondade que nós temos vem através do Espírito Santo da parte de Deus. Nunca é do nosso interior. Porque nós somos os nossos próprios carcereiros. Somos nós que nos prendemos no pecado, no egoísmo, no orgulho, na imoralidade, nos maus pensamentos. E é tão fácil pecar. Para nós é tão fácil pecar. Lá em Lucas 18, versículo 18, diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus.
Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, o jovem, ele já seguia os mandamentos que Deus deixou para nós. Ele já seguia tudo à risca, assim como ele falou, mas lhe faltou o principal: amar a Deus acima de todas as coisas. De nada importa se nós somos bons, se nós fazemos caridades, se nós tratamos os nossos irmãos com respeito, se nós não roubamos, se a gente evita o pecado, se acima de tudo não houver o amor a Deus, porque sem isso não é gerada transformação de coração. O único que pisou nessa terra e que veio ser pecado e morreu sem pecado, que teve toda uma trajetória sem derrapadas, sem caídas, incorruptível, foi Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O próprio Cordeiro, sem nenhuma falta, sem nenhuma avaria, se entregou por nós. Em Hebreus capítulo 7, versículo 26 diz: É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo o ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça. Ou seja, Jesus não tinha pecado em si. Deus tornou Jesus pecado no momento em que ele esteve na cruz. Ele foi separado de Deus por aquele momento que ele estava com os nossos pecados. Jesus nunca tinha se separado de Deus. E quando nós estamos em pecado, quando nós não estamos em comunhão com Deus, é assim que ficamos, separados de Deus. E eu não sei como poderia viver estando separado de Deus. Eu não consigo imaginar aonde eu estaria. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, se inscreva para mais. Até a próxima e fiquem com Deus.